Olá, bem-vindos a mais um episódio do Biolabcast. É uma alegria ter vocês com a gente. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista e com muito prazer eu sou anfitriã dessa nova temporada do Biolabcast. Aqui no podcast, a cada episódio, a gente recebe médicos e especialistas convidados para conversar sobre temas relacionados à saúde e bem-estar. Você pode acompanhar a gente em todas as plataformas de áudio e também pelo YouTube. E pode acompanhar a gente pelas redes sociais para não perder nenhum episódio. O QR Code está aqui na tela para você seguir, acompanhar a gente e receber a notificação quando tiver um episódio novo no ar. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre doenças silenciosas. Você já ouviu falar em doença silenciosa? São aquelas doenças que não têm sintomas aparentes. Aí você vai perguntar, mas como é que eu vou me prevenir? Como é que eu vou saber que eu estou sendo afetado por uma doença silenciosa? É isso e muito mais que a gente vai conversar no episódio de hoje. Antes de apresentar os meus convidados, eu vou fazer uma audiodescrição aqui do nosso estúdio para que mais pessoas possam acompanhar a gente. Nós estamos num estúdio de podcast com uma mesa de madeira grande, um telão com o logotipo da Biolab, do nosso Biolabcast, em azul, branco e verde. Nós temos uma mesa grande com 3 microfones. Eu, Dayana, sou uma mulher de 43 anos, tenho 1,70 m, tenho pele clara, cabelo e olhos claros e hoje estou usando um blazer azul marinho e é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês agora os nossos convidados. Eu estou recebendo a Duda Dantas, que é influenciadora digital e estudante de medicina, criadora do perfil Pâncreas Artificial, com mais de 15 milhões de visualizações no Instagram e no YouTube. Ela já apresentou o trabalho no Congresso da American Diabetes Association e foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 8 anos de idade. Duda, bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada, Day, é uma grande honra estar com vocês aqui, falando desse tema que é tão relevante e que muitas pessoas não têm consciência da existência dessas doenças. Muito obrigada pelo convite. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher de 25 anos, pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou usando uma blusa preta e um blazer verde. Obrigada, Duda. É uma alegria ter você aqui. E também estou recebendo hoje o Dr. Marcos Bolívar Malaquias, cardiologista com PhD pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Bolívar, é uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Que bom, muito feliz de estar aqui com você, Daiane, e com a Duda também. Eu sou Marcos Vinícius Bolívar Malaquias, sou cardiologista, sou um homem de pele clara, estou aqui vestido com um blazer azul marinho e uma camisa azul clara. Uma alegria falarmos sobre o que a gente gosta de fazer, né? Que é cuidar das pessoas. Doutor e Duda, quando a gente fala de alerta silencioso, de doenças silenciosas, isso desperta muito a nossa curiosidade, porque como é que eu posso me prevenir de uma doença que não dá sintoma? É até um pouco assustador. Eu gostaria de começar com o senhor, Dr. Marcos. Como é que a gente pode identificar uma doença que é dita como silenciosa? Dayana, na verdade, existem muitas doenças silenciosas. Claro que nós vamos tentar abordar o máximo, mas nós vamos focar naquelas que têm a maior gravidade, entre elas as doenças cardiovasculares. Para a gente ter uma ideia, as doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam no Brasil e no mundo. 1 em cada 3 mortes são devidas às doenças cardiovasculares. Elas são responsáveis por mais de 35% das mortes anualmente registradas. E quais são essas doenças que matam? O infarto, o acidente vascular cerebral, o AVC, a insuficiência cardíaca. Mas elas não começam com essas doenças, elas começam com os chamados fatores de risco. E aí temos colesterol elevado, hipertensão, diabetes, né? São fatores que, se a gente não medir a pressão, não sabemos que ela está alta. Se não medirmos e dosarmos o colesterol e a glicose, não sabemos que eles estão elevados. Então, são questões que a gente deve, num check-up periódico, e os homens devem iniciar os seus check-ups pelo menos por volta dos 30, 40 anos, as mulheres cerca de 5 anos depois, mas se tivermos uma história muito forte de doenças cardíacas, nós devemos começar mesmo antes. É claro que hoje o pediatra já faz a avaliação de muitas coisas, o ebiatra, que é aquele que cuida do adolescente, né? A mulher quando vai ao ginecologista e o homem quando vai ao urologista. Então nós devemos, quanto antes, tentar detectar essas doenças. E eu
chamo atenção, entre as várias que são silenciosas, para as doenças cardiovasculares, que são hoje o conjunto de doenças que representam a preocupação número 1 do mundo. Muitas pessoas morrem dessas doenças e mais da metade dessas doenças cardiovasculares que matam poderiam ser evitadas ou postergadas com a prevenção. O senhor sabe que foi uma surpresa ouvir assim que são as doenças cardiovasculares que mais matam a nossa população, porque a gente tem tanto medo de outras doenças, né? A gente fala, ai, mas o câncer, ou, enfim, tantas outras doenças que a gente tem medo, quando a gente pensa, nossa, mas quanta gente perto da gente tem alguma doença cardiovascular, né? Na família, provavelmente a família de todo mundo que está assistindo a gente aqui, alguém sofre disso. Muitas vezes a gente não dá a devida importância, assim como o diabetes, né, Duda? Também uma doença silenciosa. Conta um pouquinho para a gente como é que você descobriu aos 8 anos, né, que você tinha diabetes. Isso. Eu tenho diabetes do tipo 1, né? Então, existem 2 tipos de diabetes, sendo que o tipo 2 é o mais comum de todos. O tipo 1, que é o que eu tenho, é um pouco menos comum. E a verdade é que cerca de 90% dos casos são do diabetes do tipo 2. E o diabetes do tipo 2, como o Dr. Marcos bem falou, é muito silencioso. A pessoa não sente absolutamente nada. Ela vive a vida dela normal. E muitas vezes recebe diagnóstico por acaso, porque foi no médico, fez um teste de glicemia e recebe esse diagnóstico. E aí é que entra um grande problema, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas falam assim, e se eu não tô sentindo nada, eu tô bem, então eu não vou nem procurar um médico, porque eu vou procurar um problema, se eu for no médico eu vou descobrir que eu tenho um problema que antes eu não tinha. E na verdade é muito o oposto disso, né? Se você não descobre essa condição de saúde, não trata, você vai tornar isso um fator de risco para você ter algo muito mais grave. Mas no meu caso, eu tenho diabetes tipo 1, eu recebi o diagnóstico quando eu era criança, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. E na época, eu cheguei a ter sintomas, porque o meu tipo de diabetes, especificamente, ele costuma dar sintomas mais clássicos. Então, eu comecei a perder muito peso, eu sentia muita sede, eu sentia muita fome. Mas são sintomas muito inespecíficos, né? Porque uma criança que tá com mais sede, você vai dizer, a criança tá brincando muito, ela tá com mais sede por isso. A criança tá com mais fome, é fase de crescimento. Então, normalmente não relacionam esses sintomas à doença diabetes, mas são sintomas clássicos. Então, aos 8 anos, sendo uma criança saudável, uma criança que tinha um estilo de vida saudável, que se alimentava bem, eu não tinha obesidade, tinha um peso normal, eu recebi o diagnóstico. Por muita sorte minha mãe conseguiu perceber que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu estava fazendo muito xixi, e buscou um médico, e quando fez o teste de glicemia, não tinha outra possibilidade. Estava muito alta a minha glicemia. E a partir dali, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre os cuidados, a sua rotina, tudo isso. A Duda vai contar para a gente como ela lida com a doença, vai mostrar o aparelho. Mas antes disso, Dr. Marcos, eu gostaria que o senhor nos explicasse qualquer pessoa pode desenvolver uma doença silenciosa ou tem um grupo de risco, digamos assim? Sim, entre as doenças cardiovasculares há sim alguns grupos de risco, os chamados sinais, né, que a gente deve sempre prestar atenção. O primeiro é a história familiar. Quem tem história de gente que teve infarto precocemente, que fez cirurgias de pontes de safena mamária, que necessitou colocar os famosos stents no coração, ou que teve doenças congênitas do coração, essas pessoas devem ter uma atenção especial, porque há sim uma tendência familiar para as doenças do coração. E para esses outros fatores que ainda não são doença. Quem tem hipertensos na família, se a gente tem um dos pais com hipertensão, a gente já tem 30% de chance de ficar hipertenso. Se tem pai e mãe, 30 mais 30 vira 60, né? Então aumenta muito. O diabetes tipo 2 também tem essa tendência, mas o diabetes tipo 2 também aumenta muito com a obesidade, né? Que é um fator que também chama muito atenção. E é claro que quando nós envelhecemos, a chance dessas doenças aparecerem também é muito grande. E o colesterol? O colesterol também tem uma tendência familiar. Muitas pessoas associam o colesterol só a uma alimentação com muita gordura, mas tem até vegetarianos que não nem comem gordura animal, o colesterol está só na gordura animal, mas que produzem muito colesterol. E até um fator interessante, é bom saber que 70% do colesterol que a gente tem no sangue, ele vem justamente da nossa fabricação interna, e só 20 a 30% vem da alimentação. E é por isso que quem tem o colesterol muito alto, mesmo que faça uma alimentação extremamente regular, que seja até um vegetariano, a gente não consegue com dieta baixar mais que 20, 25, 30% do colesterol, porque ele é fabricado pelo nosso organismo. E se há essa máquina já tem algum problema, então às vezes esses 20, 30% da dieta não são suficientes para reduzir o colesterol. Então esses são alguns achados, mas devemos lembrar
familiar também, das pessoas que são sedentárias, dos fumantes, né? O cigarro é um fator muito importante para isso. E, infelizmente, nós temos também o estresse como um fator agravante para as doenças do coração. Essa era a minha próxima pergunta. Quando a gente fala de doenças silenciosas, tem toda também uma parte da saúde mental. Então, não só as doenças físicas, né? O senhor tem muita experiência com isso no seu consultório? Muitas vezes a pessoa chega lá, ai, doutor, eu estou com um problema no coração, meu coração está disparado, estou com taquicardia. E aí o senhor começa a investigar e essa pessoa está com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. É possível essa relação? Existem muitas relações entre o estresse, as doenças mentais e as doenças cardíacas. Muito frequentemente, todos esses fatores que nós falamos como fatores de risco, como colesterol, hipertensão, diabetes, eles vão promovendo a doença cardíaca e às vezes é no estresse, numa situação de estresse, de a perda do ente querido, né? Uma situação de angústia, de depressão, que a doença se instala, até mesmo o infarto do miocárdio ou um AVC. Aí as pessoas falam, não, ele infartou porque ele perdeu a mãe ou porque ele teve um problema sério na empresa e o estresse causou. Na verdade, essa doença já vinha vindo devido aos fatores de risco e o estresse foi aquele gatilho que fez aumentar aquilo. Mas existem também as doenças emocionais que simulam as doenças cardíacas. Entre elas, você lembrou bem, a ansiedade, a síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico foi descrita por Freud lá atrás como a síndrome do estresse generalizado, da ansiedade generalizada, que são pessoas que mimetizam realmente as doenças cardíacas com uma tensão emocional. Essas pessoas frequentemente vão ao cardiologista ou vão a um serviço de emergência com palpitações e com uma sensação terrível, que é uma sensação de morte iminente. A pessoa acha que vai morrer daquilo, né? Porque ela sente dor no peito, ela sente taquicardia, ela transpira, ela fica pálida, então ela parece que está tendo um infarto do miocárdio. E muitas vezes ela está achando e às vezes a gente acha também. Então tem que fazer exames ali na urgência para descartar a questão física da questão emocional. E aí sim, tratar adequadamente. E existe até uma doença muito característica. Ela junta as duas coisas de uma forma muito importante que ganhou muita importância. Nós passamos a chamar até de síndrome do coração partido. São pessoas que diante de um estresse muito grande fazem realmente uma angina e fazem até um infarto causado pelo estresse, né? Sem que haja obstrução das artérias. O infarto, em mais de 70% dos casos, ocorre por uma artéria do coração que entupiu ali pelo colesterol, pela hipertensão, pelo diabetes e entupiu aquela artéria obstruída, ela traz a morte de uma parte do coração. Mas nessa síndrome do coração partido, é o estresse que provoca alteração, espasmo naquelas artérias e a pessoa tem sim um infarto causado por uma crise grande de estresse. A gente não dava muita bola para essa doença no passado, mas hoje é uma grande preocupação. E curiosamente, pode acontecer tanto no homem quanto na mulher, mas é muito mais frequente na mulher, mostrando que as mulheres são realmente mais sensíveis. Nossa, como o ser humano é complexo, né? E que bom que a medicina, a ciência já tem esse olhar comprovando que as questões emocionais, de fato, porque como o senhor bem colocou, há muito tempo se dizia, imagina, bobagem pensar no emocional, né? E que bom que estamos evoluindo e, de fato, comprovando que existe, né, essa ligação. Doutor, eu queria saber também a respeito de outras doenças silenciosas, por exemplo, como desgaste articular, a própria osteoporose, doença venosa crônica. Também são doenças que os sintomas são, às vezes, difíceis da gente enxergar, né? Sim, tem umas doenças que às vezes a gente também não dava bola e que hoje a gente está muito preocupado, né? Você falou do desgaste dos ossos, a chamada osteoporose. Como o próprio nome diz, porose, quer dizer, um osso poroso. Ele perde a sua força, ele perde a sua rigidez porque ele se torna poroso. E é muito frequente, muito mais frequente entre mulheres, principalmente na mulher a partir da menopausa, porque os hormônios femininos protegem essa mulher com relação a isso, mas principalmente a partir da menopausa é muito comum. Outras causas podem acontecer, deficiência de vitamina D, pessoas que não tomam muito sol, porque o sol também transforma a vitamina D em massa muscular, massa óssea, né? E realmente é uma doença que hoje nos preocupa. A osteoporose pode facilitar
que o osso ficar fraco e, obviamente, pode facilitar fraturas, algumas fraturas muito graves, né? E problemas de coluna, problemas em geral. Então, é uma preocupação e hoje, principalmente a mulher, faz exames, que é a densitometria óssea, né? Um exame que vê a rigidez, a densidade do osso para diagnosticar isso. Mas tem muitas outras coisas também que a gente pode preocupar. A gente lembra muito a esteatose hepática, o fígado gorduroso, né? O fígado gorduroso é também uma preocupação. É que a gente fala como no senso comum de gordura no fígado, é essa? Exatamente, gordura no fígado. Ocorre muito nas pessoas com obesidade, ou seja, aquela quantidade de gordura que a gente vê externamente, nós temos que lembrar que nós temos a gordura externa, a gordura parietal, mas nós temos também a mesma quantidade por dentro, entre as nossas vísceras, a chamada gordura visceral. E o fígado, ele é um filtro, então ele tenta limpar essa gordura que está em excesso no organismo e ele começa a puxar para ele essa gordura na tentativa de digerir. Mas quanto ele mais tenta digerir, ele já tem que fazer outras coisas, também metabolizar as coisas que a gente come, os remédios que a gente toma, uma série de coisas. Ele trabalha bastante, é um trabalhador oculto lá também, silencioso. E ele acaba puxando para ele toda aquela gordura. Então as pessoas com obesidade têm mais chance de desenvolver isso. É claro que excesso de bebida, tudo isso pode levar também à esteatose, essa gordura no fígado, mas hoje nós chamamos até de esteatose hepática não alcoólica, aquela que não está relacionada ao álcool, não está relacionada a excesso de químicos, né? Porque existe também ela causada por problemas químicos, mas sim aquela que é a mais comum delas, que é causado mesmo por excesso de gordura. Então, obviamente, a dieta é importante, mas o interessante é que a ciência tem se desenvolvido nisso. E hoje a gente tem medicamentos extremamente eficazes que podem reduzir, porque esse excesso de gordura no fígado, a esteatose hepática, dependendo do grau de evolução, ela pode evoluir até para a cirrose, que é aquela perda total da função do fígado e até para o câncer de fígado também, né? Então, há maneiras hoje de tratar isso adequadamente antes que chegue nesse estágio final. Por isso que, como a gente estava colocando, né, Duda, essa ideia errônea que a gente tem de eu não vou no médico porque quem procura acha. Exatamente. Sim, e que bom que acha, porque é melhor que a gente ache a tempo de se cuidar, né, de prevenir, pela sua experiência, agora você que está concluindo a faculdade e já atende nos hospitais, as pessoas de fato não fazem essa prevenção, essa preocupação, né? O que eu vejo é que tem-se um medo muito grande de receber um diagnóstico. Ninguém quer receber um diagnóstico porque acha que vai ser visto como uma pessoa doente e acha que postergar um tratamento, não precisar tomar um medicamento, vai ser algo bom e normalmente é o exato oposto. Porque o que todas essas doenças que a gente está mencionando até agora, o que elas têm em comum é que se você diagnostica no início e começa a tratar no início, você previne a evolução dela e previne todas as possíveis complicações. Porque também muitas dessas doenças, por exemplo, a gordura no fígado, a esteatose hepática, você não vai sentir absolutamente nada se você tiver esteatose hepática. O efeito dele vai ser realmente no longo prazo, de você chegar a ter uma cirrose, de chegar a ter uma falência hepática. Então, essas doenças têm isso em comum e você buscar um médico no início para ter esse diagnóstico precoce é o caminho para você prevenir complicação ou até mesmo para curar, porque tem várias dessas doenças que até podem ser curadas, revertidas. Então, é exatamente o oposto do que o senso comum diz. O fato de você ter sido diagnosticada tão jovem possibilitou que você começasse o tratamento antes e isso trouxe benefícios para o seu quadro? No meu caso, o diabetes tipo 1 é uma doença um pouco mais aguda, assim. Então, uma pessoa que tem o diabetes do tipo 1, basicamente o que acontece é o seguinte, é uma doença autoimune. Então, o nosso sistema imunológico, que é o sistema que é responsável por combater vírus, bactérias, acontece um erro nele. E quando acontece esse erro, ele passa a atacar o seu próprio corpo. Ele pode atacar em vários lugares diferentes. Sendo que o diabetes tipo 1 é quando ele ataca as células que produzem insulina. Então, as células que produzem insulina vão ser destruídas e, a partir daí, o meu corpo não produz mais insulina. Então, eu preciso necessariamente repor essa insulina. Então, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, se ela não repõe a insulina, ela vai evoluir para um estado extremamente grave, chamado cetoacidose diabética, que pode até mesmo ser fatal. Então, na verdade, no meu caso, não tinha como postergar o tratamento. Mas, por exemplo, no diabetes do tipo 2, isso é muito comum. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2...
ela começa a desenvolver um estado que a gente chama de resistência à insulina. Então, o corpo dela produz insulina, porém, o corpo dela não responde direito mais. Então, o que é que o pâncreas dela vai fazer? Vai tentar produzir mais insulina para compensar. E essa evolução é muito lenta. Então, uma pessoa que tem diabetes tipo 2 pode passar vários anos com a glicemia só um pouco alta, com quase nenhum sintoma. E não começar a tratar nesse momento é que vai ser muito ruim. Porque ele vai piorar essa resistência à insulina, vai piorar o estado metabólico dele, vai aumentar o risco de complicações no futuro. Então, no diabetes tipo 2, que muitas vezes no início é tratado com medicamentos orais, se você começa a tratar no início mudando o estilo de vida, usando a medicação que o médico prescreveu, você muitas vezes pode prevenir a evolução desse diabetes tipo 2, ou até em alguns casos, quando é muito inicial, a pessoa pode até conseguir reverter o quadro se tiver uma perda de peso grande, né? O doutor pode falar até melhor disso. Mas, principalmente no diabetes tipo 2, quando há uma perda de peso considerável, é até possível reverter casos de diabetes do tipo 2. É uma das perguntas que a gente vai abordar mais para frente também, que muitas pessoas mandaram para a gente, é se só com a alimentação saudável, a gente consegue reverter essas doenças cardiovasculares, diabetes. No caso do colesterol alto, o senhor já explicou que nem sempre, né? É claro que a alimentação saudável e um estilo de vida saudável inclui também atividade física, boas horas de sono, redução do estresse, tudo isso faz parte da recomendação que nós chamamos primordial. Ela serve para prevenir todas as doenças, até o próprio câncer, a gente sabe que isso é prevenido com isso também. Então, nós temos vários níveis de prevenção. A primeira é essa, é a primordial. Ter um bom estilo de vida, manter um peso adequado, fazer atividade física, pelo menos combater o sedentarismo. Não precisa ser o maior atleta do mundo, mas pelo menos faça 150 minutos de atividade física por semana, né? 30 minutos durante 5 dias já é o suficiente para sair do sedentarismo. Horas de sono, a gente hoje pensa muito na questão do sono. O sono é uma questão super importante e muitas pessoas não têm o sono bom, recorrem às vezes a remédios calmantes. Claro que há pessoas que precisam dele, mas muitas dessas pessoas às vezes estão camuflando uma outra doença oculta, que é a apneia do sono. Quase 40% dos adultos têm apneia do sono, uma falta de respiração, que a pessoa engasga e não sabe disso, então aquilo provoca uma respiração errônea, insuficiente, difícil, né? E a pessoa vai acordando, então ela não tem uma boa qualidade de sono e começa a tomar calmantes para dormir. Quanto mais ela toma calmante, mais piora a apneia do sono, em vez de tratar a doença com os tratamentos adequados. Então, essa é a prevenção primordial. E é claro que há casos em que a gente tem que fazer umas dietas especiais, quer dizer, no caso da obesidade, uma dieta já pensando na redução do peso. É claro que às vezes nós temos que fazer alguns ajustes na alimentação. Mas, em geral, por exemplo, no caso da hipertensão, 90% dos hipertensos vão precisar tomar remédio, mesmo que faça a alimentação adequada, que reduza o sal. No caso do diabetes, é muito raro nós conseguirmos controlar o diabetes tipo 2 só com alimentação. Tipo 1 nunca, porque como a Duda explicou, não tem insulina, você tem que receber. Mas o diabetes tipo 2 é muito raro. Felizmente hoje nós temos medicamentos até para ajudar nessa questão, né? Todo mundo sabe que hoje nós temos medicamentos que ajudam muito na redução do peso, uma coisa que a gente não tinha no passado. O remédio é ao mesmo tempo um remédio para diabetes. Hoje nós descobrimos que esses remédios também ajudam o coração. A gente tinha medo que os remédios do diabetes piorassem o coração. Hoje a gente sabe que eles ajudam até na insuficiência cardíaca, na doença coronariana, protegem a função do rim e ajudam a perder peso. Então, ela ajuda em todos os aspectos. Sim. Esses novos remédios estão sendo estudados até para outras coisas também. Talvez eles tenham ação no Alzheimer, na memória, na prevenção de uma série de doenças. É claro, como a Duda falou, as pessoas tentam ao máximo postergar ter que tomar remédio. Mas eu costumo ninguém dizer, gosta, né? Ninguém gosta. Claro que se a gente pudesse viver a vida toda saudável e sem tomar, ninguém ia querer. Mas em muitos casos, como a gente está entendendo aqui, muitas vezes a necessidade da medicação vai ser para a vida toda. Se a gente pensar, é a única forma da ciência entrar no nosso corpo, né? Quer dizer, veja todo o desenvolvimento científico, né? Nós aprendemos como é que ocorre o metabolismo da glicose, por que a glicose subiu, por que o colesterol está elevado, por que a pressão está fora do lugar, e a gente encontra ali no estudo, eu também trabalho com pesquisa,
como é que você pode reverter aquele processo? Introduzindo um outro elemento ali que possa modificar aquilo e que possa corrigir aquele dano e que não se desenvolva a doença. Então, como é que a ciência vai entrar na gente se a gente não tomar remédio? Sim, então, eu costumo dizer que há um hiato muito grande entre o conhecimento científico que nós já temos, o grande desenvolvimento da ciência e o que chega às pessoas. Por quê? Nós temos recursos fantásticos, mas ao mesmo tempo a pessoa não quer tomar um remédio. Então você quebra toda a cadeia do conhecimento. O que adianta é o teu conhecimento, o teu recurso, e a pessoa não querer usar, ou ter medo daquilo. Os remédios têm efeitos colaterais. Eles serão sempre menores do que a doença. Do que a doença. Interessante esse ponto de vista. Eu nunca tinha pensado nisso, né? A gente morre de medo dos efeitos colaterais, mas continuar com a doença e a doença progredir é muito pior. É muito pior. Duda, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é o seu tratamento. Você usa como é que chama? É uma bomba de insulina? Isso. Isso daqui é uma bomba de insulina. Então, como eu falei, eu tenho o diabetes que me exige repor a insulina. Eu sou insulina dependente. Então, meu pâncreas não produz insulina. E, basicamente, eu fico brincando dizendo que isso aqui é meu pâncreas fora do meu corpo. Porque essa bombinha de insulina, ela fica Por isso que a sua rede social é pâncreas artificial, exatamente. Né? Então, essa bombinha de insulina, ela fica aplicando insulina em mim de forma contínua. Através desse tubinho aqui, a insulina passa e tem um catéterzinho que é como se fosse uma agulha de plástico que fica no meu corpo. Então, eu fico com esse dispositivo acoplado em mim basicamente 24 horas por dia. É um adesivo que fica grudadinho? É tipo um adesivozinho. Não machuca, é tranquilo. E basicamente isso aqui funciona como o meu pâncreas. Então, ele aplica insulina em mim de forma contínua e toda vez que eu vou me alimentar, eu tenho que dar uma estimativa do que eu vou comer, da quantidade de carboidratos que eu vou comer, para que ele aplique a insulina para aquela refeição. Basicamente, o que eu estou fazendo é tentando imitar o que meu pâncreas faria se eu não tivesse faria automaticamente. Exatamente. Olha a importância do nosso pâncreas, né? Nossa. Quem não tem diabetes não imagina o cálculo que ele faz ali o dia inteiro para manter a gente bonitinho, né? Eu sempre digo, já agradeceu hoje por seu pâncreas funcionar? Porque, vou dizer, dá um trabalhão, viu, fazer tudo que ele faria. Agora, quer agradecer o pâncreas, o coração, o fígado, a gente esquece que eles trabalham calados. Heróis invisíveis. Tem que ter um episódio, Heróis Invisíveis, né? Pra gente homenagear o nosso corpo. Sabe uma coisa que você falou, doutor, que eu achei interessante e eu acho legal de comentar? São essas coisas simples que fazem muita diferença na nossa vida e às vezes as pessoas não têm noção. Então, por exemplo, o sono. Ninguém dá importância pro sono. A verdade é essa. Todo mundo acha que é uma perda de tempo. Às vezes você podia estar trabalhando mais, eu tô dormindo. Só pra você ter noção, eu sinto muito mais no corpo, porque eu tenho diabetes, né? Eu consigo ver na pele realmente o que acontece. Se eu tiver uma noite de sono ruim, então, eu dormi, 5 horas, dormi super mal, não consegui dormir bem. No outro dia, é muito mais difícil controlar a minha glicemia. Aumenta a resistência à insulina. Então, eu vejo isso porque eu tô medindo minha glicemia o tempo todo. Mas se você é uma pessoa que não tem diabetes, você nunca vai saber isso. Você não tem ideia que seu corpo tá lá lutando, porque você não tá nem dormindo direito, sabe? Então, é uma coisa muito simples e que as pessoas não dão valor. A mesma coisa da atividade física. Eu não preciso correr uma maratona. Se eu caminhar ao longo do dia, já é muito mais fácil de controlar a glicemia. E isso vale pra quem não tem diabetes também. É só porque a gente que tem diabetes vê melhor, sabe? Porque a gente tá monitorizando o tempo todo. Então é muito interessante. Esses pilares, né? Os 3 principais. A alimentação... Eu tô falando longe do microfone, né? Com a mão na frente. Esses 3 pilares. Alimentação saudável, o sono e a atividade física, doutor Marcos, eles são fundamentais para todas as pessoas e para a prevenção de quase todas as doenças que a gente está conversando aqui, eles né? São medidas preventivas e são medidas terapêuticas também. São coisas fantásticas que a natureza nos colocou à disposição, né? Eu incluiria aí outras coisas também que a gente pode fazer para prevenção. Hoje nós temos, por exemplo, vacinas que muita gente questiona se são válidas ou não, mas são coisas fantásticas. Imagina a ciência desenvolver coisas para que a gente não tenha doenças como herpes, como pneumonias, né? Gripes que podem desenvolver pneumonia, ciência respiratória e morte, fora aquelas vacinas todas da criança. Então hoje a gente pensa em vacina não só aquelas da criança, mas também para o adulto. E várias outras coisas que a gente deve fazer também. Então nessas medidas, nesse conceito de prevenção, a gente inclui também hoje, primeiro essa primordial, que não depende de remédios, né? Mas depois a prevenção primária, que é identificar as coisas
que não trazem sintomas, mas que estão em desordem, e acertar essas coisas que não estão adequadas. Aí a gente lembrou do colesterol, da pressão, do diabetes, né? São questões muito importantes hoje que estão diretamente relacionadas com a expectativa de vida. Veja, por exemplo, a hipertensão arterial, uma coisa simples, né? Eu posso estar com a minha pressão agora em 16 e não estar sabendo que ela não traz sintomas, sendo que o bom é que ela perto do 12/8, 120/80, né? Uma pessoa que tem uma hipertensão e que não se trata, ela tem uma expectativa de vida reduzida em 16 anos e meio. Nossa, é muita vida jogada muita vida, fora. né? Aí o indivíduo fala assim, mas eu não gosto de tomar remédio. Agora, quando ele estiver lá na frente, perto do fim da vida, não dá para voltar para trás. Né? E no caso da hipertensão, não existe um chazinho mágico, um suplemento, nada consegue manter a pressão no nível que seria bom para gente. Você imagina, se eu trocar 16 anos e meio de vida por um remedinho que você tem que tomar todo dia, ou 2 remédios, ou Vale a quantos pena forem, demais, né? essa troca. A mesma coisa o colesterol. O colesterol ele vai, é uma gordura que vai circulando no nosso sangue e vai entupindo aquelas nossas artérias. Aquele entupimento, aquele depósito de gordura, depois ele vai calcificando, vira pedra dentro das artérias. A nossa coronária... é assim? É. Ele calcifica e Ele vira vai pedra? calcificando e vai virando pedra, porque ele fica ali muito tempo, né? Principalmente nas bifurcações das artérias. As nossas artérias coronárias são aquelas artérias que irrigam o nosso coração, né? O centro da vida. As artérias coronárias têm, em geral, 3,5 milímetros de espessura. Você imagina uma placa de gordura fininha, dentro de uma artéria dessa, né? Depois que ela está lá dentro e virou pedra, não tem jeito. Eu tenho que... para evitar que o indivíduo infarte, eu tenho que diagnosticar aquilo precocemente, que não é fácil, porque às vezes ele dá um sintoma, que é a angina, que é a dor no peito, né? É o sintoma do infarto. Então, se eu diagnostico antes, muito bem, mas e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar pontes de safena, de mamário, fazer pontes, né? Antes do entupimento até depois do entupimento. Então, o nome ponte de safena é porque é uma ponte é uma mesmo, ponte né? mesmo, é um desvio, né? Que é feito pela mão do homem, não é feito pela mão de Deus. Aquilo é um remendo, aquilo não é original, né? Ou então eu tenho que sair abrindo aquilo lá com balões e com estentes, que são telinhas que a gente coloca para abrir aquilo. Eu costumo dizer... com os pacientes que a gente diagnostica antes e que salva, o indivíduo às vezes tem 2, 3, essa semana mesmo nós tratamos semana passada de pacientes que colocaram 5 estentes, abriu 5 artérias que estavam entupidas, que estavam quase que infartando, mas a gente diagnosticou antes. Doutor, eu estou novo em folha agora. Eu falei, não, você está reformado, você está revisado. Martelinho de ouro. Martelinho de ouro, mas aquilo a gente não faz como a natureza. Então a gente tenta remendar, né, fazer alguns ajustes para que a pessoa possa viver bem, mas não é o melhor que não tivesse entupido. Uma vez entupido, a gente pode tratar. E aí, mais do que nunca, essa pessoa que passou por isso vai ter que mudar radicalmente o estilo de vida, ele vai né? continuar tomando, se ele não tomou para trás, ele vai ter que tomar doses dobradas dos remédios que deviam ter sido tomados para trás. Uma pessoa que tem um colesterol, já fez um stent ou que colocou pontes de safena, ele tem que ter um colesterol muito, mas muito abaixo do normal, porque aquela artéria, uma vez corrigida, ela tem uma tendência maior a entupir de novo. Então ele vai ter que usar remédios em mais altas doses, né, em maior quantidade, e vai ter que tomar sempre. E cuidar muito aí da cuidar alimentação. muito, justamente. E nesses casos o exercício também é indicado? Sim, claro, como eu depois que falei, a pessoa se o recupera, exercício, né? o controle O do sono. estresse, o sono, a alimentação. O controle do estresse, né? Ele deve vir sempre, porque ele ajuda nos tratamentos também com medicamentos. Perfeito. Duda, além da questão da insulina, que outros cuidados, né? A gente está falando aqui dessa mudança de estilo de vida, do descanso, que cuidados você precisa ter na sua rotina para se manter bem, se manter saudável? Assim, eu acho que todo mundo que vai no médico escuta essas mesmas coisas e todo mundo acha que é um papo chato de médico. Verdade. Você não tem... quando vai no médico e fala, você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer atividade física, aí você sai do médico e fala... Revirando "Ai, os que olhos saco, já, né? eu não aguento mais ouvir isso, que esse médico chato fica me falando isso. E bom, eu já fui a paciente que falou isso. Aí depois, quando eu comecei a fazer isso na minha vida, que eu vi o tanto que me ajudava, eu disse, meu Deus, mas realmente eles falavam tudo isso e tinha um sentido. Que surpresa! Todos eles estavam certos. Então, isso é uma parte muito importante do meu tratamento. Hoje em dia, eu tenho uma alimentação saudável na maior parte do tempo. Claro, tenho exceções, mas na maior parte do tempo a base da minha alimentação é saudável. Faço atividade física quase todos os dias. Faço musculação, eu corro de vez em quando, faço cardio. E isso é aquela coisa que a gente meio que quer
fingir que não é verdade. Eu acho que a maioria das pessoas ficam, ai, mas será que não tem outro jeito? Será que não tem um chá? Será que não tem uma outra solução? E a solução, às vezes, o básico bem feito faz uma diferença tão grande que é absurdo. Mas eu entendo que a grande dificuldade disso é a adesão, né? Então eu vejo que as pessoas começam a fazer atividade física, começam a se alimentar melhor, faz por 1, 2 semanas, depois começa a desanimar. E eu entendo isso porque eu sou paciente também. Eu futuramente já vou ser médica, mas eu também sou paciente desde muito nova. Então, a adesão é algo muito difícil. E esse foi um dos motivos até que me fez criar o Instagram e começar a compartilhar a minha experiência. Porque quando a gente está no meio de uma comunidade que faz isso, é mais fácil você fazer. Sim. Só que nem sempre você tem acesso a uma comunidade pessoalmente. Então, você pode, às vezes, mimetizar isso de outras formas, que é no online. Sim. Então, Você se sente parte, né? Você sente que você não está sozinho, não está Exatamente. isolado. Porque quando a gente pensa, é uma mudança no estilo de vida para o resto da vida, é um remédio para o resto da vida, assusta um pouco ouvir. Sim. Mas eu sempre gosto de brincar que assim, a gente não tem que tomar banho e escovar o dente para o resto da Verdade. vida. Exatamente. O que vai acontecer se a gente não fizer o básico do nosso dia a dia? Sim. E cuidar do nosso corpo, honrar a nossa saúde, a gente precisa de fato mudar o jeito que a gente trata isso, não como uma obrigação, e sim como um amor e um cuidado à nossa saúde. Definitivamente. Né? Mas, doutor, me conta um pouco na sua experiência do consultório. A adesão ao tratamento é um grande problema, como a Duda está falando? Esse talvez seja o grande problema. Primeiro começa da pessoa ir ao médico, né? E aqui eu quero fazer um testemunho que a medicina mudou. A ida ao médico, antigamente, era um sofrimento. E a própria conduta do médico era diferente. Quer dizer, a consulta no passado era uma lista de restrições. Não pode isso, não pode aquilo e tal. E a pessoa ainda tem esse conceito. Eu vou lá no médico, ele vai falar um monte de coisa que falou lá para a Duda, vai proibir com a sua. E hoje não é mais assim. Primeiro que hoje a consulta é a identificação dos fatores, claro que tem regras gerais, mas a identificação daqueles fatores é uma questão individualizada que a gente tenta fazer. Porque os médicos também não são santos. Eu também gostaria de ter um pouquinho menos de peso, a alimentação tem de semana que a gente sai um pouquinho, como nos feriados aí, que a gente come um pouco mais. Conta pra gente o que o senhor faz de errado, doutor. Conta. Claro. Pra gente se sentir bem. Um dos exemplos. Saíram estudos mostrando que qual é a quantidade ideal de álcool. A gente passou a vida inteira dizendo que existe uma quantidade de álcool que os homens poderiam tomar até 2 doses de bebida por dia, a mulher, por ter menos massa muscular, 1 dose de bebida por dia. Não que a pessoa deva tomar todo dia, mas em termos de dose, seria 14 por semana para o homem, 7 para a mulher. A gente passou a vida fazendo isso e dando esse tipo, e seguindo também isso, né? Agora saiu estudos mostrando que quanto menos álcool, melhor. Para coração, para câncer, para tudo. Eu adoro tomar um vinho, às vezes tomo uma cerveja com os amigos. Então, quer dizer, médicos também cometem pecados, né? Então, nós não estamos lá para limitar as pessoas, para sermos hipócritas, para dizer para as pessoas fazerem o que a gente não está fazendo, né? Então, como eu falei, eu queria ter uns quilinhos a menos. Tem semana que eu consigo, tem semana que eu saio um pouquinho, como no feriado. Eu acho que todo mundo saiu aí nesses feriados relaxou um pouquinho. Não vamos chamar de pecado. Então, mas assim, o médico hoje, ele tem essa visão. Quer dizer, nós não queremos um mundo irreal. Nós queremos compartilhar com o paciente as suas necessidades e encontrarmos caminhos juntos. Sim. Às vezes, olha, eu não consigo fazer uma dieta tão rigorosa. Então, vamos ver o que tem na medicação aqui. O que tem na medicação para isso? É claro que se eu fizesse uma dieta boa, eu poderia tomar menos remédios para pressão e para colesterol e para o diabetes. Mas se não está, não vamos deixar também as coisas altas, vamos negociar isso. Sim. Eu tenho um peso muito aumentado, eu estou precisando perder 5, 10 quilos, às vezes até mais. Então, vamos escolher um medicamento que possa te ajudar nisso aí. Então, hoje a medicina é centrada na pessoa e não adianta você delegar para as outras pessoas o que você precisa fazer. Então, hoje o tratamento é centrado no paciente. Você tem que ser o seu primeiro médico. Você tem que querer estar bom. Eu vejo demais no consultório, e aqui uma coisa eu posso dizer porque sou homem, né? Os homens dizem, quais os remédios que você toma? Eu não sei, é a minha mulher que me dá.
Quer dizer, isso é uma coisa terrível, né? Quer dizer, a pessoa mesmo não está assumindo, como se fosse uma coisa menor ele cuidar da saúde. Ele delega aquilo para a mulher ou para a funcionária ou para não sei o que. Se não me der os remédios, eu não tomo. Quer dizer, isso eu tento fazer as pessoas entenderem que a ele própria tem que ser o responsabilidade, primeiro, ele tem que ser o primeiro a saber os seus remédios. Doutor, qual remédio mesmo que eu tomo? Quer dizer, eu tenho milhões de pacientes, eu tenho que recorrer lá às minhas anotações para saber o medicamento, e ele que toma todo dia não sabe os remédios. Então, isso é uma coisa muito do brasileiro, do machismo do brasileiro, né? Achar que não precisa saber, ele delega aquela responsabilidade, né? Então, hoje a gente tenta fazer com que as pessoas sejam conscientes e sejam participantes. Quem tem pressão alta, meça a sua pressão diariamente, ou pelo menos de uma vez por semana, para ver como está. Me informe. Aquela pressão em casa, ela é muito importante, ela é até melhor do que a do consultório, porque no consultório a gente fica um pouco ansioso, às vezes a pressão pode subir um pouquinho, né? Existe a pressão, a pressão do avental branco, do jaleco branco. Viu a pessoa chegando para medir a pressão, já dá mais alta. Então a gente pede que as pessoas participem, como é que está o seu uso do remédio. E você tocou no ponto principal, a adesão ao tratamento. As doenças contínuas, crônicas, como são hipertensão, diabetes, colesterol, há dados que mostram que menos de 50% das pessoas tomam o remédio que precisava tomar todos os dias. É mesmo, E como doutor, é que você 50%? vai tratar uma doença se 50% das pessoas não estão tomando, né? Então, nós fizemos recentemente, a pedido da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um levantamento de pesquisa, chama meta-análise, a gente levanta todos os dados mundiais e vimos que a adesão ao tratamento no mundo inteiro está terrível. Né? Então não é uma coisa do brasileiro. Mas no Brasil parece estar um pouco pior. Está um pouco pior. Né? E se a gente conseguisse aumentar em 20% a adesão aos tratamentos mundialmente, 20%. A gente considera que quem toma acima de 80% dos medicamentos prescritos teria uma boa adesão. Excelente tem que ser 100%. Né? Abaixo disso, entre 50% e 80% seria intermediário, e abaixo de 50% é péssimo. E a maioria dos brasileiros estão com menos de 50% do uso do medicamento que precisava usar. Né? Então, é um dado alarmante, isso aumenta muito a mortalidade. A doença que poderia nunca acontecer, ou acontecer aos 80, 90 anos, vai acontecer aos 40, 50, 60. Então, a adesão ao tratamento é hoje uma bandeira mundial. Os governos dos países estão preocupadíssimos com isso. É a razão pela qual, no próprio governo brasileiro, nós temos um programa chamado Farmácia Popular, que dá remédio de graça para as pessoas. Sim. Né? E nem assim, com acesso nem receber um remédio de graça as pessoas. Gente, o ser humano é muito complexo, né? É muito complexo. E, doutor, eu acho que isso também tem muita relação com aquilo que você estava mencionando, da necessidade do paciente estar no centro do tratamento, porque... Você fala muito isso nas suas redes, né? Falo muito, porque eu vivi isso, então... eu passei por um período em que eu tinha uma certa negação do meu diagnóstico de diabetes, porque, claro, é muito difícil receber um diagnóstico desse, e quando a gente recebe um diagnóstico, a gente geralmente passa pelas fases do luto, e eu passei por uma fase de negação, e a minha vida mudou muito a partir do momento em que eu decidi que eu iria estudar e que eu iria entender mais sobre a minha doença, porque a doença é minha e eu preciso saber manejar. Então, eu deixei de ser a pessoa apenas que vai seguir ordens de um médico, que o médico vai dizer faça isso, não faça aquilo, e passei a dizer, não, deixa eu entender. Por que ele passou isso? Por que tá me mandando fazer aquilo? Então, quando você busca mais informação, quando o paciente entende mais, ele começa a entender realmente a importância de se fazer aquilo e começa a tomar decisões que eu falo mais conscientes. Então, eu tomo hoje decisões conscientes do tipo, eu não acordo com vontade de comer saudável, de aplicar insulina e de treinar todos os dias. Mas eu entendo o impacto que isso tem na minha vida, não hoje, mas no longo prazo. Então, essa decisão consciente me faz ter mais adesão ao tratamento, sabe? Eu acho que levar informação para o paciente, fazer ele se sentir parte do tratamento, é algo que pode ajudar muito na adesão. E é algo que as redes sociais e podcasts como esse ajudam muito, que a gente está levando informação para as pessoas para que elas possam tomar decisões com consciência de verdade, sabe? Isso faz muita diferença na nossa vida. A responsabilização, né? Quando você entendeu a sua responsabilidade, sim, porque não adianta, como vocês bem colocaram, a medicina melhorou muito, a gente tem exames, a gente tem medicamentos, mas se o paciente não entender que ele é o responsável por cuidar dele e gerenciar todos esses pilares que a gente falou, a alimentação, sim, saudável, o sono,
o exercício, o medicamento, ninguém vai obrigar essa pessoa. Eu falo assim, o meu pai, às vezes o meu irmão fala, ele tomou todos os remédios errados. O remédio da manhã ele tomou de noite. Não quer fazer fisioterapia. Não. E não adianta a gente falar, precisa, ele vai assistir, ele vai me matar. Não adianta a gente falar, paizinho, tem que se cuidar. Não adianta. A pessoa tem que ter essa responsabilidade, né? E é Bolivar, o meu pai, viu? Tá quase no seu nome, doutor Marcos. Parente. Eu queria entrar agora num outro aspecto, que é a questão do check-up dos exames. A gente já explicou aqui várias das doenças silenciosas, a importância do tratamento, da adesão. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, doutor Marcos, como é que é a rotina de exames, check-up, que a gente precisa manter, mesmo as pessoas saudáveis, porque já que a gente disse que as doenças silenciosas, os sintomas são silenciosos, como é que a gente vai se prevenir disso? E tendo uma rotina de exames, seria o caminho? Um dos bons caminhos é o check-up. É claro que quando se discute isso, há muitas ideias, muitos projetos em separado. Eu vou tentar simplificar, mesmo porque o nosso tempo é escasso, para dizer o seguinte, depende de cada idade, tem um conjunto de exames que a gente deve fazer. Quanto mais velho, mais exame. Por isso, se a gente começa mais cedo o check-up, a lista de exames vai ser menor, vai ter um ônus menor para a pessoa e vai ser mais fácil de fazer. Eu recebo muito pessoas de 60, 70 anos para fazer um check-up. Gente, esse pessoal está atrasado 30 anos, né? Então, na verdade, eu poderia já estar tratando uma série de coisas que seriam fatores de risco que, na verdade, com essa idade já viraram doença. Então, não vai ser só um check-up, vai ser o diagnóstico de doenças e o tratamento, quando eu poderia estar prevenindo. E aquele velho ditado, prevenir é melhor do que remediar, ele, para a medicina, realmente é fantástico. A gente tem que prevenir antes que aquilo vire doença, porque quando aumenta muito a carga de doença, a carga de remédio, e a efetividade dos remédios vai ser menor. Então, existem vários tipos de check-up, as empresas, os hospitais, as clínicas hoje têm até alguns check-ups padronizados, né? Os grandes hospitais têm os check-ups executivos, os maiores, outros menores, e há toda uma discussão da custo-efetividade, que às vezes faz exame demais e um monte dos exames estão normais. Sim. Eu realmente me preocupo com essa quantidade enorme de exames, às vezes que faz, algumas medicinas naturais pedem exames extremamente desnecessários. Eu sou a favor da customização, da individualização, e a partir de uma consulta, você identifica o que é interessante pedir naquela pessoa, para você não pedir uma enormidade de coisa que vai onerar a pessoa ou vai onerar até o próprio serviço de saúde. O custo ele tem que ser dimensionado. Sim, e um exame que você está fazendo que não precisa, outra pessoa poderia estar precisando. Exatamente. E não conseguiu fazer. Vai onerar seu plano de saúde e a próxima vez sua mensalidade vem maior. E os planos estão de olho nisso. A pessoa que gasta muito, certamente, ela é uma pessoa que chama a atenção do plano, porque ninguém é bobo para ficar alheio a esse gasto desnecessário. Então, é claro que o check-up individualizado ele é o melhor. É claro que nem sempre a gente tem isso, então você acaba usando os check-ups padronizados, mas o importante é que o check-up correto, ele deve identificar principalmente as doenças mais importantes. O homem é diferente de mulher, o velho é diferente do novo, né? E algumas coisas precisam ser feitas. E nenhum check-up é completo, né? Por mais que a gente tente fazer muita coisa, pode passar alguma coisa despercebida e por isso essa a relação do médico-paciente é tão importante. A pessoa conhecer, né? A primeira vez que você vai ao meu consultório, eu te conheço um pouco, a segunda já é diferente, depois eu passo a entender na sua família quais as coisas que eu tenho que estar atento. Então, eu gosto muito dessa medicina em que há uma relação íntima entre o profissional e o médico. Está se perdendo em muitos lugares, morei na América, vi que as consultas estão ficando cada vez menores, os planos de saúde estão restringindo o tempo da relação do médico. A consulta médica em muitos países ela é dividida, você passa primeiro na primeira enfermeira, depois na segunda enfermeira, depois você passa no assistente até chegar no médico só para tomada de decisão. Eu ainda gosto da medicina clássica, eu costumo unir o que a gente aprendeu com a medicina antiga e o que a gente tem de novo para trazer. Então, da medicina antiga, eu acho que ficou essa questão da empatia, né, da preocupação, dessa relação médico-paciente, que eu acho que é muito importante. E da medicina nova, a gente tem que trazer a tecnologia. Muitas informações, muitos recursos para salvar vidas. Perfeito. A Duda trouxe uma vez numa conversa uma definição que eu achei muito interessante da Organização Mundial da Saúde, e foi feita em 1947, que a OMS definiu que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social,
e não apenas a ausência de doença. É muito interessante a gente pensar nisso, porque eu acho que é importante a gente trazer aqui também que você ter uma doença e você cuidar dessa doença, você pode ter qualidade de vida mesmo gerenciando, cuidando dessa doença. Como é que você entende isso, Duda? Às vezes as pessoas olham pra mim e dizem assim, Duda, mas você não parece ser uma pessoa doente. Eu digo, que bom, porque eu não sou uma pessoa doente. Eu tenho diabetes tipo 1, mas eu controlo, eu tomo os medicamentos, tomo a minha insulina que eu preciso tomar, mas apesar de ter uma doença, eu não sou uma pessoa doente, porque é isso, eu acho que a gente não, a sociedade, de forma geral, as pessoas, elas têm muito medo de ter uma doença, muito medo de ter que tomar um remédio, e tomar um remédio não te torna uma pessoa doente. Na verdade, o remédio pode fazer com que você não continue doente, para que você fique bem, que você tenha esse bem-estar físico, esse bem-estar mental, então é importante a gente tirar esse peso que se existe de ser uma pessoa doente, ser uma pessoa que toma um remédio, tipo, sim, eu tomo um remédio todos os dias, eu sou uma pessoa super saudável. Às vezes sou até mais saudável do que gente que não toma remédio nenhum e que tá super descuidado por aí, que a gente vê gente que passa anos e anos na vida sem fazer uma atividade física, sem comer bem, e essa pessoa provavelmente no futuro vai enfrentar as consequências. Então, eu acabo me cuidando até mais do que essas pessoas. E pra mim essa definição resume tudo, sabe? Tira esse peso realmente da gente que existe em pessoas que têm doenças crônicas. Eu quero trazer agora um momento aqui do nosso podcast que eu adoro, que é responder as perguntas que vocês mandam pelas nossas redes sociais. A gente sempre abre caixinhas de perguntas falando do tema e as pessoas mandam as dúvidas. E também para essa sessão, a gente pediu que os nossos convidados trouxessem as dúvidas mais comuns que chegam no consultório e pelas redes. Então, eu vou começar a fazer o bate-bola com vocês para a gente responder as nossas dúvidas. Primeira, doutor Marcos, hipertensão, diabetes e colesterol elevado são problemas hereditários? São meio a meio. A gente tem a metade da herança familiar, sim, mas a metade também é de hábito de vida, né? Então você pode ter uma tendência à hipertensão, mas não está escrito no seu DNA que você vai ser hipertenso. Se você tem uma tendência e, obviamente, tem um estilo de vida que não é adequado, ou até pelo mero acaso, você pode se tornar hipertenso, colesterol elevado e diabetes. É mais ou menos meio a meio. Por isso que a gente tem que diagnosticar. Não está escrito na cabeça de ninguém, sou hipertenso, sou diabético, tenho colesterol alto, tenho angina, tenho problema circulatório. A gente tem que pesquisar. Exatamente. Duda, a pergunta é: tenho de usar remédios para hipertensão, diabetes e colesterol por toda a vida? Acho que vocês recebem muito essa pergunta, né? Provavelmente, sim. Essas doenças são condições crônicas e que normalmente exigem um tratamento por toda a vida. Claro, o tratamento é individualizado, tem que ter um acompanhamento médico, mas sim, e ter que tomar uma medicação por toda a vida também não é algo ruim. O seu corpo não vai viciar nessas medicações, então pode ficar tranquilo que, na verdade, tomar essa medicação vai fazer com que você não desenvolva complicações no futuro. Perfeito. Doutor, a pergunta é, essa é muito boa, posso parar os remédios no fim de semana para usar bebidas alcoólicas? Isso é frequente no consultório mesmo, né? As pessoas acham que por estar tomando remédio não pode fazer um monte de coisa. A primeira delas é a questão da bebida alcoólica. Veja, os medicamentos foram feitos para melhorar a sua qualidade de vida. Então, tome o remédio para que você possa beber a bebida alcoólica, né? É claro que existem alguns detalhes aí. Por exemplo, a Duda mesmo falou da questão do diabetes. Bebida alcoólica, principalmente em excesso, ela pode descontrolar um pouquinho a glicose, tanto para cima quanto para baixo, pode aumentar a chance de hipoglicemia. Então, discuta com o seu médico quais são as quantidades, que o cuidado que você deve ter. Mas não pare o remédio para tomar a bebida alcoólica. Que aí vai piorar. Além da bebida alcoólica, ainda parou o remédio. Você ainda vai estar desprotegido. Misericórdia. O que acontece, Duda, quando eu esqueço de tomar os remédios? Imediatamente não vai acontecer nada. O problema, na verdade, é no longo prazo. Quando a gente está falando de doenças crônicas, são doenças que exigem que você tome aquele medicamento todos os dias, de forma contínua, por anos. Então, se você esquece um dia, você não vai sentir provavelmente nada. Mas no longo prazo, ficar, eu tomo um dia sim, um dia não, às vezes eu esqueço, às vezes eu não esqueço, você não vai estar tendo o efeito que a gente quer do medicamento. Então, ele não vai ter a efetividade que a gente busca, ele não vai prevenir as complicações, ele não vai estar tratando a doença como deveria estar tratando. Aqui é, de novo, que a gente conversou da seriedade e da responsabilidade. Sim. Não é uma brincadeira, né? Com seu certeza. Corpo. Doutor, uma pergunta assim que chega muito pra gente. Os remédios engordam, causam disfunção sexual?
Essa pergunta é muito boa. O senhor recebe muito no consultório também? Os homens, quer dizer, todo homem um dia falha, né? Então ele acha que sempre a culpa ele tem que pôr em alguma coisa e coitado do remédio é que leva a culpa, né? E a mulher se engordou também, ela está tomando alguma coisa, a culpa é desse remédio. Me engorda demais, doutor, esse remédio, né? Não posso tomar. Então, quer dizer, claro, existem remédios que podem trazer disfunção sexual, pode acontecer. Infelizmente, as bulas dos remédios hoje são muito confusas, porque elas trazem o que o remédio realmente pode trazer de efeito colateral, mas eles acabam colocando um monte de outras coisas, porque se algum dia você provar que aquilo ocorreu, você pode judicializar o laboratório. Então, hoje as bulas de remédio são um verdadeiro filme de terror, né? Quem tem mania de ler bula, realmente passa muito aperto. Eu não posso ler bula, sabia? Gente eles do dizem, céu, se eu ler tudo aqui, eu sinto tudo que está escrito. E o remédio às vezes uma é pequenininho e a bula parece uma bíblia, né? Eu sou muito influenciável, não posso ler bula, não. Tem um projeto de tirar as bulas dos remédios, colocar lá no QR Code, quem quiser puxa aquilo lá, porque aquilo parece que fica chamando a gente para ler aquilo e as pessoas ficam influenciadas. Eu tinha uma tia também que tinha essa questão, né? Ela lia a bula do remédio e sentia os efeitos colaterais na ordem da bula. Meu Deus! Então tem pessoas que são muito influenciadas mesmo pela bula. E pode, claro, todo remédio pode causar efeito colateral. Eu tinha um professor que dizia que tudo na vida tem efeitos colaterais. Até a água, haja visto os afogados que morrem de água. Seguindo aqui as nossas perguntas. Posso trocar meus remédios por tratamentos naturais? Ai, meu Deus, eu recebo tanto isso no meu Instagram, no YouTube, perguntando sobre chás, sobre ervas e curas naturais para o diabetes. E assim, eu queria muito que fosse verdade, porém, infelizmente, nenhum desses chás ou ervas vão fazer a cura do diabetes. E é muito perigoso trocar o seu medicamento por esses chás ou por esses remédios. Eles não têm efetividade nenhuma comprovada. Então, às vezes, você deixa de tomar o seu medicamento para tomar um chá, porque é natural. Mas o seu medicamento também veio de uma planta medicinal. Então, é muito melhor você ficar em algo que é seguro. Se você quiser usar um chá, mas não deixe o seu medicamento de lado. E converse com o seu médico, porque digo mais, porque chás também não são isentos de efeitos colaterais. E tem muitos chás que podem trazer problemas se você tomar em grandes quantidades, enfim. É algo que deve ficar atento. Nenhum deles promove a cura do diabetes, infelizmente. Doutor, voltando à questão dos efeitos colaterais, chegou uma pergunta assim: quais são os principais efeitos colaterais dos remédios para hipertensão, diabetes e colesterol elevado? Essa é uma questão bastante importante e nós vamos começar pela questão do colesterol. Os remédios do colesterol são as estatinas, são os remédios, o principal recurso que nós temos para tratar o colesterol é um grupo de remédios chamado estatina. Esses remédios são fruto de 4 prêmios Nobel de medicina. O primeiro que entendeu o que era colesterol, depois para saber como é que ele se formava, depois o metabolismo, até chegar no 4º prêmio Nobel, que encontrou os chamados receptores e uma via pelo qual nós podíamos usar um remédio que baixaria o colesterol. Né? Então são remédios, talvez não tenha na história da medicina um remédio alicerçado em tanto estudo clínico, então estudos tão importantes que fizeram com que se desse 4 prêmios Nobel de medicina e reduzisse tanto a expectativa, a perspectiva de doença, que é o infarto do miocárdio, a principal causa de morte no mundo. E são os remédios mais criticados. Nós estamos falando de rede social, tem informação útil, mas tem muita informação errada. Então tem um conjunto de informações contra as estatinas, dizendo que elas matam, que é bom ter colesterol alto, que o colesterol alto aumenta o nível de testosterona, que quem tem colesterol baixo vai ter menos testosterona, vai ter menos função sexual. Isso é uma bobagem. A testosterona é sim formada por elementos de gordura do sangue, mas passa por uma via totalmente diferente e quem usa o tratamento para o colesterol não atrapalha o problema de testosterona. Né? Essa é uma primeira questão. Os remédios de hipertensão, a mesma coisa. Felizmente, para hipertensão, nós temos muita opção de remédios. Então, se você teve o efeito colateral com um, e pode acontecer, tem uns que dão um pouco de tosse, outros podem dar um pouquinho de edema, né? Outros podem trazer alguns sintomas, vamos dizer, inespecíficos, mas que a pessoa não se sente bem. Então, nós temos como manusear isso e tratar. E a Duda falou muito bem da questão dos remédios naturais, eles são naturais, não causam mal. Quando você toma uma planta grande, sim, ela pode trazer efeitos colaterais e frequentemente nós vemos intoxicações. O fígado é muito prejudicado por plantas que ele tem que digerir tudo isso. O indivíduo às vezes já tem uma doença
hepática, e tomando esse excesso de plantas a gente vê com muita frequência intoxicações, né? E no diabetes também, hoje felizmente nós temos remédios fantásticos do diabetes, um deles até tirado da planta da macieira, né? O pé da árvore da maçã, que foi revolucionário, reduz a glicose, melhora a função do coração, melhora a função dos rins, sim, mas depois de muito estudo, isolou-se aquele elemento, melhorou-se aquele elemento em laboratório com a ciência e hoje nós podemos tratar adequadamente as pessoas. Perfeito. Qual é a receita da longevidade dos centenários? Doutor Marcos, quer começar? Passa para ele. Posso sim. Hoje a gente tanto discute, né? E até tem um noticiário aí na televisão que fala um pouquinho das zonas azuis, dos centenários. É um conjunto de fatores. Hoje o que nós sabemos é que há muito de genético entre os centenários. Se a gente for ver essas pessoas, e eu tenho alguns pacientes centenários, ou muito próximo dos 100 anos, e o que acontece com essas pessoas? Eles foram selecionados pela natureza. A maioria deles não foi hipertenso durante a vida, não teve o colesterol elevado, nunca teve o diabetes, né? Então, não tem história de câncer na família, né? Então, eles foram selecionados geneticamente e, obviamente, não tem aquelas doenças que matam durante o decorrer da vida, né? É claro que quando aparece no noticiário, eles mostram aquelas coisas, a gente fala que teve uma alimentação saudável, que ele nunca foi gordo, quer dizer, ele pegou uma genética boa e também teve hábitos saudáveis, né? Aquelas chamadas zonas azuis, onde as pessoas vão para lá já mais velhas, quer dizer, eles já chegaram lá velhos porque eles sobreviveram até aquela idade, e é claro que o bem-estar, o estresse, tudo isso ajudou. Mas eu quero tirar essa amostra para trazer para as outras pessoas. E aqueles que, como eu, têm uma genética que não é tão boa, né? Na minha família há muitas doenças cardíacas, né? Então, quer dizer, eu não tive aquela sorte de ter nascido sem todos esses fatores, que é a maioria das pessoas. Então, como é que a gente faz para chegar lá? Corrigindo esses fatores ao longo da vida. Cuidando mais ainda, Cuidando né? mais ainda. Então, os centenários são realmente a prova, e hoje a gente estuda muito os centenários para entender o que eles têm que os outros não têm. E é justamente a ausência desses fatores. Para quem não nasceu com essa sorte de estar isento de todos esses fatores, a ciência tem recursos. Perfeito. Agora eu quero entrar, para a gente começar a se encaminhar aqui para o fim do nosso episódio, na nossa sessão de mitos e verdades. Os dois podem responder. Primeira coisa, é melhor evitar ao máximo começar a tomar um medicamento? Ai, não, isso é um grande mito e acontece demais nas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, é o clássico. Ai, doutor, eu não quero usar nenhum medicamento, eu não tô sentindo nada, eu tô tão bem. E muitas vezes o medicamento tá ali para justamente ajudar aquela doença a não progredir. Quando a gente fala no diabetes, se você começa a mudar o estilo de vida e junto a isso já coloca uma medicação logo inicialmente, o diabetes tipo 2 pode não evoluir para uma fase em que precise de insulina, por exemplo. Então, as pessoas têm esse medo muito grande de remédio, têm medo de precisar usar insulina e às vezes começar a usar aquele medicamento logo no início, mudar a alimentação, começar a fazer atividade física é o caminho justamente para não precisar tomar mais medicamentos, não precisar usar insulina no futuro. Perfeito. Todo pré-diabetes vai virar diabetes? Eu falo aqui, depois a Duda complementa, que ela tem uma experiência grande com diabetes, mas assim, o pré-diabetes é um aviso, isso na verdade é uma convenção, padronizou chamar de pré-diabetes um determinado nível daquela hemoglobina glicada, que é um medidor da média da glicose em 4 semanas, em 12 semanas, e na verdade é um aviso de que a pessoa está caminhando para o diabetes. Dependendo do nível do pré-diabetes, hoje a gente até já entra com medicamentos, mas às vezes não, é uma hora de reforçar as questões alimentares e, obviamente, alertar, dependendo do conjunto de fatores que esse indivíduo tem, de fatores de risco e da possibilidade de a gente reverter isso para voltar para o nível normal, às vezes não precisa de remédio, mas já às vezes também já é uma forma de já iniciar para que o indivíduo tome um medicamento e não precise já tomar 2, 3 ou até 4 para o diabetes no futuro. Ô, doutor Marcos, você já ouviu alguém falando assim? Esse negócio de pré-diabetes não existe não. Ou tem diabetes ou não tem diabetes. Porque eu já ouvi isso várias vezes. Gente, veja, se você recebeu o diagnóstico de pré-diabetes, você não tá completamente normal. Já tá tendo algum problema no metabolismo da glicose ali. E realmente, fique atento, agora é a hora de mudar. Porque o pré-diabetes é muito mais fácil de você
voltar para como você estava antes, para o estado de não ter diabetes, do que se você deixar evoluir. Então, esse é o momento de agir, de realmente a janela de oportunidade, né? Exatamente, não fica com essa, não existe. Existe. Outro mito e verdade aí muito comum, o diabetes afeta somente pessoas com obesidade? Esse é um grande mito, eu tô aqui à prova. Olha, existem vários tipos de diabetes. É verdade, sim, que o diabetes do tipo 2, que é o mais comum, a obesidade é um fator de risco para o diabetes do tipo 2, mas existem outros tipos de diabetes, e até mesmo o próprio diabetes do tipo 2 pode sim acontecer em pessoas que não têm obesidade. A questão da genética vai influenciar, o estilo de vida vai influenciar, então você pode ser uma pessoa que é magra, mas que tem um estilo de vida completamente inadequado, e isso aumenta o risco de diabetes do tipo 2. E outras doenças, Com certeza. E a última pergunta, Dr. Marcos, o cigarro e o álcool podem interferir nos tratamentos contínuos? Mito ou verdade? O cigarro é realmente um grande vilão da saúde, né? E é interessante como é que a indústria do tabaco é criativa, né? A gente passou um tempo demonizando o cigarro, mas a indústria do cigarro achou logo uma forma de produzir outras formas de cigarro. Então hoje nós vivemos o drama do cigarro eletrônico, né? Do vape e todos mais, e que são extremamente charmosos, né? Então são aromatizados, já não tem aquele cheiro tão forte, já não tem a fumaça é uma fumaça diferente, mas fazem até mais mal do que os outros. E pegando faixas etárias cada vez mais precoces. Então, realmente, o cigarro é um drama. A gente que trabalha em hospital e que vê isso frequentemente, antes a gente via, né, não só as doenças cardíacas, que são multiplicadas pelo cigarro, mas a doença pulmonar, o câncer, quer dizer, ele ataca todas as grandes doenças, né? Ele é a principal causa de câncer de pulmão, ele é a principal causa de câncer de bexiga, câncer de boca, né? Então, são cânceres que podem acontecer em várias regiões. Nas doenças do coração, ele afeta o coração, a circulação das pernas, né? Aumenta a chance de aneurismas, é uma coisa impressionante. AVC é muito amplificado o risco com a questão do cigarro, então é realmente um drama. E a questão da bebida é isso, né? Eu particularmente que gosto também de um vinho, não em excesso, mas de vez em quando, hoje a gente sabe que temos que ser muito parcimoniosos realmente no uso da bebida. Sim. Os estudos têm mostrado, tentou-se no passado também a indústria, principalmente do vinho, colocar o vinho como um protetor do coração. É claro que tem coisas boas no vinho, ele tem antioxidantes e tudo, mas o álcool realmente não é uma coisa protetora. Há estudos conflitantes, há estudos até que mostravam a proteção naqueles países onde se toma muito vinho, mas hoje a gente sabe que naqueles países que as pessoas tomam muito vinho, na verdade eles têm um estilo de vida muito diferente, porque plantar vinho, fazer vinho, colher as uvas, né? Tudo aquilo, as pessoas têm um estilo muito ativo de vida. Você não sedentários pode pegar, não são, porque sedentários amassa não são, uva, né? vai na colheita. Então aquelas populações nativas que produziam todo o vinho, a questão do benefício deles não é tanto do vinho. Então hoje, com a quantidade de estudos sobre isso, realmente a gente tem que ser muito parcimonioso. E como eu falei, a medicina não é mais proibitiva, né? Não é só uma lista de restrições, é uma lista que nós vamos harmonizar, porque também não queremos que as pessoas vivam muito sem qualidade. Então vamos harmonizar qualidade, né, com também os recursos da medicina e da ciência para salvar as vidas e viver mais. Que bom. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Tenho presentes, Duda, esse é seu. O doutor tem um presente aqui para o senhor. Que legal. Foi uma alegria receber vocês. Muito obrigada. Obrigada por compartilharem tanto conhecimento, tantas experiências. E eu queria deixar esses minutinhos finais para vocês deixarem uma mensagem final. Duda, não sei se você quer começar. Quero. Queria agradecer por estar aqui. Uma grande honra. Eu vivo os dois lados da moeda, de ser uma paciente que tem uma doença crônica e também de ser quase já uma médica. E eu sei que o tanto que é difícil viver isso todos os dias, é muito desafiador, sem dúvidas. E o que eu acho que o grande caminho para a gente conseguir ter mais qualidade de vida é realmente buscar informação. E eu vejo que hoje em dia
o problema não é tanto ter a informação em si, porque a gente tem informação em todos os lugares. Qualquer pessoa que entrar na internet vai ser bombardeado com várias informações. Então eu vejo que o grande problema hoje em dia é você buscar informações de qualidade, em fontes que são confiáveis. E na internet, às vezes, isso está escasso. Então aqui nesse podcast a gente consegue ter informações de qualidade, e eu dou parabéns a toda a equipe por isso, que é um projeto incrível. E isso que tem a capacidade de mudar a vida, sabe? Quando a gente tem informação, quando a gente entende nossa condição, a gente passa a ser protagonista no nosso tratamento. E isso é o que faz a vida de uma pessoa mudar. Ela assumir o seu lugar de protagonista no tratamento e realmente mudar o trilho da sua história. Que e linda. É isso. Muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. É uma delícia te ouvir, Duda. Obrigada. Obrigada. Doutora, sua mensagem final. Eu também quero agradecer esse papo ótimo que tivemos aqui. Obrigado, Daiane. Obrigado, Duda, por essa oportunidade. A Biolab por nos proporcionar essa oportunidade de falar do que a gente gosta. Falar sobre saúde e prevenção, falar um pouco sobre gente, que é o que a gente gosta, né? E dizer, como médico, com mais de 40 anos de experiência na profissão, que eu vivenciei muita coisa no passar desse tempo e vivemos um momento mágico hoje da ciência. Hoje nós conhecemos muito as doenças e vamos conhecer cada vez mais, mas o conhecimento está se transformando de uma forma violenta e a gente tem muito recurso para cuidar das pessoas. Então a mensagem principal é que você seja o seu melhor médico, seja o seu principal médico, que assuma a sua condição. Ninguém é doente ou deixa de ser doente. Todos nós temos algum mal, né? Quem acha que não tem nada, tem uma gastrite, tem uma alergia, ou seja, nós somos uma fonte de pequenos problemas que podem ser tratados, principalmente quando eles são pequenos. Quando nós deixamos esses pequenos problemas se avolumarem, vêm as doenças, vem a perda da expectativa de vida e também da qualidade de vida. Então, a boa ciência não é aquela que proíbe, é aquela que orienta, é aquela que dá os recursos da ciência para que a gente possa viver mais e melhor. Que legal. Doutor, muito obrigada. Foi uma alegria ter vocês aqui. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente mais esse episódio. Quero convidar você para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você recebe uma notificação cada vez que a gente tiver um episódio novo. Compartilha para a gente também como é que foi para você assistir esse episódio. Se você quer comentar, se você tem alguma dúvida, sugestões para novos episódios, a gente vai adorar te ouvir. Muito obrigada e até a próxima.